Olá, pessoal! Vamos iniciar mais 2 temas do curso de Jogos Digitais. Nesses temas, nós vamos estar estudando o quê? Alguns dos principais elementos na produção de jogos. São eles: objetivos, conquistas, narrativas, desafios, recompensas, progressão e restrições. Os objetivos são importantes porque vai servir como um guia, vai orientar o comportamento, o que o usuário precisa fazer, né? Então, o que o jogador precisa fazer. Então, ele é muito importante. Eu coloquei aqui um exemplo de um jogo de corrida aí famoso, todos devem conhecer, né? E qual é o objetivo? O que o jogador tem que fazer? Qual é o objetivo do jogador? É que ele corra, ganhe dinheiro e aumente a sua fama para conseguir competir em uma equipe de corredores, né? Então, essa é o objetivo, né? Perceba que esse objetivo ele é bem claro, estimula o jogador, né? E serve como norte para ele. Mais um outro tópico aí, vamos ver em questão de conquistas, gente, né? O usuário, ele se empolga, né? Ele se enganja muito mais quando ele conquista algo. Ele fica orgulhoso de si, nossa, eu consegui conquistar, né, este desafio. Então, é muito importante isso, tá? Criarmos desafios, né, para que o jogador conquiste algo, né? Essa conquista ela é representada de uma forma visual e também sonora, tá? Então, forma visual poderia ser um troféu, uma medalha e tudo mais, né? E sonora também, né? A gente tem que dar esse indicativo. Muitos jogos adotam painéis para mostrar todo o histórico de conquistas daquele determinado usuário, como vocês podem ver aí nestas imagens, né? São imagens de 2 jogos aí onde mostram quais são as conquistas, né, feitas pelo usuário. Então, a questão de explorar o hotel, né? Então, quanto mais ele vai fazendo, ele vai conseguindo conquistas aí. No outro jogo, você vai ver aí que tem diversas, né? Também, né? Questão de jogabilidade, né? De aventuras, né? De progresso mesmo no jogo. Então, é bem interessante isso, gente. Muito importante a gente ter estes elementos nos nossos jogos, tá? Um outro fator muito importante, né? Isso aqui depende também do gênero, ele vai ter uma maior importância ainda, como em jogos de RPG. A narrativa é algo assim muito, muito importante mesmo, tá? Mas o que vem a ser a narrativa, né? A narrativa é uma sequência de eventos que ocorre no decorrer de um jogo, tá? Existem vários tipos de narrativas. A maioria dos jogos são feitos por dois tipos de narrativas. Uma é o colar de pérolas, tá? E ele é predominante em jogos de videogame, gente, tá bom? Por que ele tem esse nome, né? Colar de pérolas. Perceba o desenho aí da imagem, né? Você tem essa seta, né? Essas bolas é como se fossem pérolas, né? Por isso, e tem o cordão ali. Então, por isso que chamam de colar de pérolas, né? Essa seta, né? Esse cordão significa as animações que pode estar ocorrendo, a historinha que o jogo vai mostrando para vocês, né? Pode ser uma animação e vai contando aí a história. Essas partes
né, que são as pérolas, né, representa o quê? A interação do usuário. Então, vem uma história, vem uma narrativa bonitinha, né, com animação. Depois nós temos o quê? Um período de interação, onde o jogador vai jogar, né, de acordo com o objetivo lá que ele tem que fazer, né, conforme a história. E aí concluiu aquele pedaço, há uma outra animação e depois mais um outro momento de interação e assim vai, tá? Então essa narrativa ela é chamada de colar de pérolas, gente. Bom, uma outra narrativa é o que? É chamada de a máquina de criar histórias, né? É quando o próprio jogador ele cria a sua narrativa, tá? Conforme as escolhas que ele vai fazendo no jogo, né? Escolha, o comportamento dele, ele vai criando a sua própria história. Então, não tem nada pré-definido, tá? É aberto, não é fechado, não é algo fechado. Bom, para criar esse tipo de narrativa, nós temos que dar escolhas diferentes, né? Para atingir o mesmo objetivo. Quanto mais tiver escolhas diferentes, mais histórias serão criadas, tá? A mesma coisa, conflitos. Quanto mais conflitos diferentes, maior vai ser a narrativa, né? Mais opções de narrativa nós teremos para o jogador criar. Podemos também personalizar nosso personagem, o cenário, né? Isso faz com que a história é semelhante, mas pode parecer diferente pela personalização desses personagens ou de cenários, tá? Que mais? Regras do jogo que possibilitem histórias interessantes, tá? Então tem que ser algo interessante, né? Senão fica, se o jogo for monótono, não tem, a regra não permite que saia do lugar, né? Então pode não ficar tão interessante assim. Permitir que seus jogadores compartilhem essas histórias. Geralmente quem cria, a gente quer compartilhar, né? Então é interessante ter essa possibilidade, é bem legal. Um outro tipo de narrativa, gente, mas que não é muito utilizado, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a história, né, a narrativa, ela é ramificada. Aí isso pode dar uma série de alguns problemas que nós vamos ver mais adiante. Portanto, um dado que eu quero passar aí para vocês é que 99% de todos os jogos já criados ou é usada aquela narrativa de colar de pérolas ou de criação de histórias, tá? Então, a narrativa ramificada ela não é tão utilizada. Caso você queira utilizar, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem aqui uma situação, ó, né, aqui uma interação do usuário, ó, né? Você tem aqui a historinha no início. Olha a imagem, né? Essa primeira seta aí é a história inicial. Aí tem a interação do jogador. Aí, conforme lá a interação do jogador, pode levar uma determinada história ou para outra, né? Então, ou seja, eu tenho possibilidades, né? Dessa interação, eu tenho várias possibilidades, 3 possibilidades, né? E aí, nessa outra possibilidade, aí essa pérola, né, de interação, também eu tenho outras escolhas. Perceba, vai ficando ramificado. Por que esse tipo de história não é usado, né? E tem que ter o máximo de cuidado possível, porque ela cresce exponencialmente, né? Então tem que ter muito cuidado, tá? Aqui nós temos outras coisas aqui que podem incomodar o usuário um pouco, né? Que múltiplos finais, né? Então eu posso ter vários finais ou não, né?
que nem a imagem lá encaminha para um único final. Mas também isso também deixa dúvida na cabeça do usuário. Então, quer dizer que eu andei por caminhos diferentes e cheguei na mesma coisa, né? No mesmo lugar, vamos dizer, né? E no caso de ter mais de um final, também gera dúvidas para o usuário. Será que esse é o final real? Será que eu preciso jogar outro jogo, né, para descobrir um outro final? Então, assim, tem que tomar cuidado. Isso pode ser interessante, mas também o jogador pode se decepcionar, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Fazer narrativas consistentes, gente, tá? Sempre com fatos coerentes. Como assim? Se eu estou criando um jogo de época medieval, então todos os objetos em cenas, todos os meus itens do jogo têm que estar de acordo com esta época, tá? Mesma coisa, futurista. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, pessoal, sempre que a história envolver fatos ou objetos inexistentes, né, no mundo real, tá? Nós precisamos introduzir isto, né? Dizer da onde surgiu isso. Um grande exemplo que eu estou sempre utilizando é o filme do Homem-Aranha, né? Então ele ganha superpoderes, né? Mas como que ele tem esse poder da teia? Como que ele tem tudo isso, né? Então ele foi picado, né, por uma aranha geneticamente modificada, e isso acabou acarretando nestes poderes. Então, assim, sempre tem que ter alguma explicação. Vocês têm que tomar cuidado com isso na hora do jogo, tá? Porque se não tiver esse cuidado, acaba que o usuário não acreditando naquilo e não emergir, né? Não tá dentro do jogo, né? Então tem que ter muito cuidado. Tomar cuidado com o uso excessivo de clichês. O que são isso, né? Cenas, fatos, personagens previsíveis, tá? Nas narrativas dos jogos. Então tem que ter aquele elemento surpresa, gente, tá bom? É muito comum para criar a estrutura da narrativa, né? Nós utilizarmos o quê? A jornada do herói. Então, assim, existem diversos passos, né? O primeiro, né, é intitulado como um mundo normal, né? Então, vai ter cenas do herói em seu cotidiano ali, levando uma vida totalmente normal, né? Aí vem o convite para a aventura. Então, o herói recebe um desafio, né, que abala a sua vida cotidiana. Depois vem a recusa do convite, né? Então, o herói pode fazer aquela coisa, mas eu não posso por conta disso, daquilo. Ele não quer aceitar aquele desafio, né? Aí vem o encontro com o mentor, que é uma figura sábia, né? Que dá conselhos, treina, né? Supondo eu não posso, não fui treinado para isso, etc e tal. Então, ele recebe esse treinamento e tudo mais, né? Pode ser alguma história assim. Só ressaltando que eu posso ter todos os passos que estou apresentando, ou pular um ou outro, tirar, não preciso ter todos os passos, tá? Mas esse guia é muito interessante para criar narrativas interessantes, é muito usado a jornada do herói, tá? Então, aqui cruzando o limiar aqui, né? Então, o herói sai do mundo comum, muitas vezes sob pressão, né? Para viver aquela aventura, né? A pressão pode estar porque alguém foi raptado, ele precisa de um item para salvar o universo, etc e tal, tá? Aí vem testes, aliados, inimigos. Então, o herói ele vai enfrentar esses desafios menores, tá? Enfrentar inimigos, às vezes fazer aliados, tá? O que vai estar acontecendo? O jogador, né? O herói, ele vai estar aprendendo o funcionamento deste mundo aí da aventura,
Lógico que o herói ele pode sofrer derrotas, né? E precisar ter algo novo, tá? Às vezes até enfrentar uma crise, né? Uma limitação. É interessante ter isso no jogo, né? Ele tem uma limitação. E depois vem a recompensa, tá? Então o herói sobrevive, supera o medo, recebe a recompensa, né? Aí ele retorna para o seu mundo comum, né? Mas ainda os problemas não foram resolvidos. A parte de ressurreição, então o herói enfrenta uma crise maior ainda e tem que usar tudo o que aprendeu, às vezes, né, para deixar aquela jornada um pouquinho mais longa, né? Até que a jornada, né, realmente se completa e o sucesso do herói, né, salvou todo mundo, né? E as coisas voltam ao normal ou para melhor, né? Então é isto, né? É bem interessante esse tipo de passos para a criação de uma narrativa, gente, da história em si, né? Então é isto e até a próxima, pessoal.